Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 13 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Melhor seria que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Melhor o suicídio do que o escândalo, diz Jesus, para que possamos entender quanto é grave escandalizar os pequeninos. Esse tema é muito querido na nossa formação, tanto que tiramos dele um lema: evangelizar sem escandalizar. E bem sabemos o que isso significa. Da mesma boca não pode sair uma pregação e um palavrão. Não pode sair uma oração e uma piada indecente. Quem nos escuta, nos rejeita e acaba jogando a água suja com a criança dentro, já dizia um ditado. Pelo nosso mau exemplo, o nome de Deus é desprezado entre os povos. Vamos fazer o nosso exame de consciência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes em um só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus continua nos formando com paciência e nos ensinando como viver a nossa fé. Quando uma pessoa acolhe Jesus, aceita Jesus, abraça o Evangelho e se esforça de vivê-lo na sua vida, inevitavelmente se torna um sinal, mesmo que silencioso, mas sempre um sinal para o mundo que está ao seu redor. Na escuridão desta geração, os cristãos brilham como estrelas numa noite escura, diz a palavra. Precisamos, portanto, tomar consciência desta dimensão pública da nossa fé. Não há cristão que não seja observado. Seu modo de fazer questiona, cativa ou cria revolta, crítica. O cristão é uma chama. Não há como escondê-la, porque se você a coloca debaixo da cama, ele incendeia a cama e a casa. Se você tenta apagá-la, não consegue, porque se trata de uma chama divina, inextinguível. Portanto, ou você entra a fazer parte dessa chama, ou ela vai se tornar um inferno. O mundo é muito sensível aos escândalos da Igreja. E você pode se perguntar o porquê disso. Sendo que há escândalos em todo canto do planeta, na política, nos hospitais, na universidade, no trabalho, na economia, por que apontar o dedo mesmo contra os escândalos da Igreja? A resposta é simples. Porque qualquer pessoa, mesmo se não participa da Igreja, tem como a sensação de que a Igreja seja um bom lugar, um lugar que protege a honestidade, que promove a ajuda aos mais fracos, uma família que te protege. E quando explode um escândalo, então é como uma pancada que vem de onde você não espera,
no momento em que menos você espera. Devemos refletir muito sobre isso, irmãos. Se você vive a tua fé, você se torna referência para quem está ao teu redor, queira você ou não, pois dentro de você, mesmo de maneira imperfeita, resplandece Jesus, e Ele é a referência do mundo. Você não pode apresentar uma vez Jesus e outra vez o capeta. Da mesma boca não pode sair um palavrão e um trecho do Evangelho, como falamos. Quem chega perto de você tem direito de se aquecer no calor da chama de Jesus que está em você. Portanto, devemos viver com atenção dobrada, conscientes que em todo momento temos 1000 olhos apontados na nossa direção, esperando uma palavra, um testemunho, um exemplo de vida. Um filho que olha para sua mãe tem direito de encontrar nela um exemplo de amor, tem direito de se sentir amado, não é? Um aluno que paga com suor sua universidade tem direito de encontrar um bom professor que o instrua com seriedade. Um filho que pede ao pai um peixe não pode receber uma cobra. Um homem ou uma mulher que olham para um cristão têm direito de encontrar Jesus, têm direito de receber uma luz. Cada um de nós precisa de verdade se preocupar de evangelizar sem escandalizar, como costumamos falar na nossa formação. Inevitavelmente você é olhado 24 horas por dia, e não somente por Deus, mas também pela sociedade, sobretudo hoje, que a faixa de privacidade é tão restrita, e tudo o que você faz e diz está sempre à luz do sol. Por isso devemos nos perguntar: o meu modo de viver, a minha roupa de vestir, o meu linguajar, evangeliza ou escandaliza? Atenção, porque não há um caminho do meio. Ou você evangeliza ou você escandaliza. Uma mãe que não dá amor ao seu filhinho dá a indiferença, que é pior que o ódio. Assim, um cristão que não brilha, que está apagado, mostra que se tornou um sepulcro de Jesus, ao invés que um ostensório. Melhor seria que nunca Jesus tivesse entrado nele, porque a sua vida é uma profanação. De verdade, uma pessoa que faz o mal sem ter encontrado Jesus é muito menos culpada do que aquele que, tendo encontrado Jesus, o crucifica com suas ações. Irmãos, vamos hoje prestar bem atenção se eu sou um evangelizador em cada momento mesmo. Na minha cama, dormindo, eu evangelizo? Eu evangelizo com a minha atitude? Eu evangelizo na minha família logo que acordo? Eu evangelizo escutando o diário, rezando? Eu sou um exemplo que os outros possam perceber o amor de Jesus? Será que eu evangelizo quando vou ao trabalho, à escola, quando tomo ônibus, espremido no metrô? Como é a minha cara? Como é o meu rosto? De velório ou expressa a alegria de ter Jesus no coração? Os meus olhos são de Deus ou são olhos de cobiça mundana? Como é ruim ver uma cruz no pescoço e um olhar de pecado. Melhor seria não ter crucifixo no peito. Enfim, eu sou coerente na minha classe ou com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos. Tenho uma atitude de amor sempre ativo? Sou o primeiro a puxar uma conversa amigável? Ou fico sozinho no meu canto, igual um cachorro com o seu osso? Eu irradio amor ou sou um sepulcro que enterra a luz? Vamos refletir um pouco, escutando de novo a palavra que Jesus hoje nos propõe. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos,
Mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes em um só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos dedicar mais um minuto para anotar as frases que mais mexem conosco e nos provocam a uma conversão. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos torne luminosos o dia inteiro. Evangelizar sem escandalizar. Paz e alegria a todos. Deus te vê e o mundo te olha em cada momento. Paz e alegria a todos. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção
direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar.